termo viking, ou vikings, é habitualmente usado para se referir aos exploradores guerreiros, comerciantes e piratas do Nórdico, que invadiram e exploraram os colonizadores em grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte, a partir do século XVIII, até meados do século XIX. Esses vikings usavam seus famosos navios dragão para viajar do extremo oriente, como Constantinopla e Rio Volga, até o extremo ocidente, como a Islândia, Groenlândia e Terra Nova, e o sul de Alnaldos. Este período de expansão viking, conhecido como Era Viking, constituiu uma parte importante da história medieval e da Escandinávia, Grã-Bretanha, Irlanda e do resto da Europa em geral. As concepções populares dos vikings geralmente diferem do complexo quadro que emerge a arqueologia e das fontes escritas. A concepção popular dos vikings geralmente difere do complexo quadro que emerge a arqueologia e das fontes escritas. A imagem romantizada dos vikings, como bons selvagens germânicos, começaram a fincar suas raízes no século XVIII. Isso evoluiu e tornou-se amplamente propagado durante a revitalização dos vikings do século XIX. A fama dos vikings brutos e violentos ou intrépidos aventureiros devem muito ao mito viking moderno, que tomou forma no início do século XX. As atuais representações populares são tipicamente muito clichês, apresentando os vikings como caricaturas. Eles também fundaram povoados e fizeram comércio pacificante. A imagem histórica dos vikings mudou um pouco ao longo dos tempos, e hoje já admite-se que eles tiveram uma enorme contribuição na tecnologia marítima e na construção de cidades. Os vikings eram guerreiros que viajavam pelos mares a partir de sua terra na Península Escandinava, pilhando e saqueando cidades, mas também estabelecendo colônias e comercializando. Eles chegaram à área do norte da Europa, levando sua cultura com a Normandia na França. Conseguimos através de uma cidade de Hulin, além da Groenlândia, onde Erik o Vermelho criou colônias após ter sido expulso da Noruega e da Islândia. E no Canadá, para onde Leif Erikson, filho de Erik, viajou. Os vikings costumavam usar lanças como machados e seus cacetetes. Não possuíam chifres. Viajavam em barcos rápidos chamado Dralakkar, dragão, por terem uma cabeça do mito animal esculpida na frente. A velocidade desses barcos facilitavam nos ataques, surpresas e fuga quando necessário. Parabéns, Cauê, você conseguiu fazer alguma coisa. Pela primeira vez. Expansão. Os noruegueses viajaram para o noroeste e oeste, ocupando-as para as ilhas Faroé, Shetland, Orcades, Irlanda e Escócia. Exceto nas ilhas britânicas, os noruegueses encontraram principalmente terras inabitadas e fundaram povoados. Primeiro a Islândia em 825, monges islandeses já estavam lá. Depois a Groenlândia, em 985, foram ocupados e colonizados por vikings noruegueses, em cerca de 1000 depois de Cristo. A América do Norte foi descoberta por Leif Erikson, da Terra Nova, Canadá. Mas a hostilidade dos indígenas locais e o clima frio provocaram o fim desta colônia poucos anos. Os restos arqueológicos deste local, Lance Alks, constitui hoje em dia em sítio de patrimônio mundial da Unesco. Os vikings começaram a excursar e colonizar ao longo da parte nordeste de Mar Báltico no século VI e século VII. No final do século VIII, os suecos faziam longas excursões descendo os rios da moderna Rússia e estabeleceram fortes ao longo do caminho para a defesa. No século IX, eles controlavam Kiev. Em 907, uma força de 10.000 navios e 80.000 homens atacou a Constantinopla. Eles saíram de lá com um favorável acordo comercial do imperador bizantino, depois chegando até a Sicília. Os vikings fizeram a primeira investida no oeste do século VIII. Os primeiros relatos datam de 793, quando dinamarqueses, marinheiros estrangeiros atacaram e saquearam o famoso monastério insular de Lindisfarne, na costa leste da Inglaterra. Os vikings saquearam o monastério, mataram os monges que resistiram, carregaram seus navios e retornaram à Escandinávia. Nos 10 anos seguintes, a história europeia encontra-se repleta de contos sobre os vikings e suas pilhagens.
A tamanho e a frequência das incursões contra a Inglaterra, França e Alemanha aumentaram ao ponto de se tornarem invasões. Eles saquearam cidades importantes como Hamburgo, Utrecht e Rouen. Colônias foram estabelecidas como base para futuras incursões. As colônias no noroeste da França ficaram conhecidas como Normandia, de homens do norte, e seus residentes eram chamados de normandos. Em 865, um grande exército dinamarquês invadiu a Inglaterra. Eles controlaram a Inglaterra pelos 2 séculos seguintes. Um dos últimos reis de toda a Inglaterra, até 1066, foi Canuto, que governava a Dinamarca e a Noruega simultaneamente. Em 871, outra grande esquadra navegou pelo rio Sena para atacar Paris. Eles cercaram a cidade por 2 anos, até abandonarem o local em um grande pagamento em dinheiro e permissão para pilhar dos impedimentos à parte oeste da França. A Era Viking. Geograficamente, a Era Viking pode ser atribuída não apenas às terras escandinavas, mas também aos territórios sob domínio norte-germânicos, principalmente o de Danelaw, incluindo o York escandinavo. O centro administrativo dos restos mortais do reino Nortúmbria, parte do reino Mércia e a Anglia Ocidental. O centro administrativo dos restos mortais do reino Nortúmbria, parte do reino Mércia e a Anglia Oriental. Navegantes vikings abriram um caminho para novas terras ao norte, oeste e leste, o que resultou nas fundações de colônias independentes em Shetland, Orkney, Ilhas Faroe, Islândia e Groenlândia. Uma colônia de vida curta na Terra Nova, por volta de 1000 depois de Cristo. Algumas dessas terras, especificamente na Groenlândia e Islândia, podem ter sido originalmente descobertas por marinheiros vikings. Os vikings também exploraram e estabeleceram um território em áreas dominadas pelos eslavos da Europa Oriental, especialmente o Rus de Kiev. Por volta de 950 depois de Cristo, esses assentamentos foram ampliamente escravizados. É assim, a terra natal dos vikings era Noruega, Suécia e Dinamarca. Ação! Sociedades! Os povos vikings, assim como tinha uma pessoa na organização política, também compartilhavam uma mesma composição sociocultural. A língua falada pelos vikings era a mesma do alfabeto, também era mesmo o alfabeto único. As sociedades estavam divididas de um modo em geral, da seguinte maneira: o rei estava na ápice da pirâmide, abaixo ele estavam os homens ricos e grandes proprietários de terras. Havia os Kraus, ou seja, o povo livre, mais sem posses ou com propriedade, geralmente pequenos comerciantes ou lavradores. Os Kraus compunham um grosso do exército viking e tinha participação nas Alfins. Abaixo dos Kraus havia os Traus. Escravos. Eles geralmente eram prisioneiros de batalha, mas podiam ser escravos por dívidas ou por crimes. Seus proprietários tinham direito de vida ou morte sobre eles. Mitologia e religião. Existiam várias histórias para explicar coisas do cotidiano, como o Sol e a Lua. Acreditavam serem perseguidos pelos lobos Skoll e Ati, filhos de Fenrir. O Sol seria uma deusa, e a Lua um deus, chamado Meni. O arco-íris, segundo eles, tinha uma ponte, denominada Bifröst, guardada pelos deuses Heimdall. A deusa Sol passava todos os dias com sua carruagem puxada pelos cavalos Aswad. Os deuses eram mais ou menos populares de acordo com a importância que tinham com o cotidiano. Alguns dos deuses mais venerados foram Odin, Thor tá aqui. Que foda! Foram Odin, Thor e Midgard. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Os vikings veneravam um deus que se chamava Skoll. Para eles, esse deus comia o sol no eclipse solar, mas eles não sabiam que, na verdade, era o eclipse solar, que apenas os planetas ficam em alinhamento com o sol, não, tapando a iluminação para a Terra. Pois naquela época não havia tecnologia para se descobrir isso. Hoje em dia os cientistas já conseguiram desvendar esse mistério, que na verdade não é um mistério. É um mistério, mas não é um mistério. Eles erguiam seus machados e gritavam que nem loucos, porque para eles
estavam mandando Deus embora, mas na verdade não estavam fazendo nada, porque não era um Deus aquilo. Mas na religião deles, eles acreditavam que aquilo era um Deus. A religião dos vikings costumava ter cultos ancestrais, além da veneração a deuses e transmitir ideias diferentes quanto a questões da vida e do mundo. Eles acreditavam que o mundo era dividido em andares, e todos estavam unidos a uma enorme árvore, chamada Yggdrasil. Estes andares eram diferentes e possuíam características especiais, sendo estes 9. Havendo um mundo para os deuses, Asgard! e um mundo onde as pessoas vivem, Midgard. Além dos outros 7, que são Nilfheim, mundos abaixo de Midgard, no subsolo. Governam os mortos. O outro mundo é Jotunheim, reino frio e montanhoso, onde gigantes de rocha e neve habitam, e era governado por Thrym, gigante que roubou Mjolnir e Thor, para trocá-lo por Freya. Os outros mundos eram Venien, casa de Vanir, Muspelheim, casa dos gigantes de fogo, Elfen, onde Peter Pan morava, Svartalfheim, onde Svartalfais habitam, e Nidavellir, a terra dos anões. A cultura dos vikings tinha um caráter guerreiro, devido também às influências religiosas. Eles eram politeístas, tendo deuses com diversas características, personalidades, histórias e influências no dia a dia. Estes deuses eram divididos em 2 grupos: os Aesir e os Vanir. Além de terem outras criaturas como os gigantes, os Aesir e também o Vanir têm poucas diferenças, mas as várias histórias sobre guerras entre os 2 grupos. Além dos deuses, também eram relatadas histórias de heróis. Os vikings apreciavam muito as espadas, sendo que os mais ricos e poderosos tinham as mais belas e melhores espadas, possuindo detalhes dourados e até mesmo únicos. Além das espadas, eles tinham facas, lanças e diversos tipos como de arremessos, e eram as armas mais usadas em batalhas, sendo atiradas nos inimigos ou usadas normalmente. Quando atiradas, era aclamado o nome de Odin, deus da guerra conhecido por sua lança, Gungnir. Vikings famosos: Eric, o vermelho. Ragnar, Lodbrok. Leif Erikson. E Harold Hardrada. Elmos e chifres. Ação! Muitos dizem que os vikings usavam elmos com chifres, pois receavam, pelas suas crenças, de que o céu lhe pudesse vir cair nas cabeças. Trazendo essa conhecida imagem a respeito deles, que na realidade era uma crença celta e não nórdica, eles jamais utilizavam tais elmos. Essas características não passavam de uma invenção artística das óperas do século XIX. Reforçavam as nacionalidades no romantismo e visavam a resgatar a imagem dos vikings como bárbaros cruéis, pois sua aparência era incerta. Os capacetes vikings verdadeiramente eram cônicos e sem chifres. Não existe qualquer tipo de evidência que os escandinavos da era viking tenham utilizado os capacetes. As artes plásticas e a literatura auxiliam a divulgação desses estereotipos sobre os vikings, principalmente depois de 1880. Berserkers. Lendas contam que guerreiros tomados por um frenesi insano, conhecidos como Berserk, em singular, antigo nórdico, iam à batalha vestidos com casacas de peles de urso. Os de peles de lobos eram chamados de Ulfedar ou Ulfedir e atiravam-se nas linhas inimigas. O relato mais antigo sobre os Berserkers está escrito em Hrollskvær, um poema escáldico do século IX, escrito por Thorbjørn Hornklaf, em homenagem ao rei Haroldo da Noruega. Não há relatos contemporâneos da existência dos Berserkers.
Vamos falar nosso trabalho sobre os Vikings. Espero que vocês gostem do trabalho. Deu muito trabalho fazer esse trabalho. É objetivo, mas deu muito trabalho. Porque tipo, a gente teve que editar tudo e filmar. E deu um trabalho do caramba. Todo mundo errava. O Daniel não conseguia falar na câmera, mas valeu a pena. Vai ficar muito legal. Professora, pra você dar uma nota boa, tá? É nóis. Se você gostou, eu espero que todo mundo bata palma na sala. Eu quero que vocês batam palma pra caralho. E se vocês não baterem palma, esse aí é pra vocês. Essa é pra vocês. Seu viado, seu bosta, seu merda, seu bosta, seu pau no cu do caralho. É pra falar palavrão então? Então eu vou falar um monte agora. Porque é só isso que vocês querem ouvir. É só isso que você, seu viadinho, é só isso que você entende nesse seu cérebro de merda. Então, vai você, PC. E todo mundo aí tomar no cu. Vai pra puta que te pariu. Vá merda. Vai pra porra. Vai pra casa do caralho. Vai chupar minha rola. Cu, bunda, teta, pinto, porra, pau, pica, buceta, jeba, rola, mandioca, bunda, peido, pum, saco, escroto, caralho, filho da puta, bosta, diabo. Tá feliz agora? Agora é só parar de reclamar? Vocês não sabem fazer outra coisa além de reclamar nessa porra? Não dá pra fazer nenhum comentário interessante.